Fala galera, beleza? Então aqui eu vou falar um pouquinho a respeito da importância do nivelamento, que é um assunto que muita gente tem dúvida na questão de quando está construindo. Mas isso é muito importante. E passando algumas dicas de como fazer. Então uma vez que você seguir pelo nivelamento, não importa aonde seja a sua referência. Se você quiser começando a fazer o contrapiso por lá, pelo meio, pelo canto, sempre depois de acabado você vai conseguir aquele nivelamento. Então, também outro ponto do nivelamento, na questão do contrapiso, você conseguir um padrão, digamos, na espessura do concreto. Então, o procedimento é mais ou menos o seguinte. Tá? Então, no meu caso aqui, as linhas de referência, as linhas de nível estão bem no canto da parede. Eu não sei se vai pegar aí, mas pode ver que aquela que está atravessando ali, ela está pegando lá na linha do canto e tem uma outra linha aqui nesse canto, certo? E isso é minha referência de nível desde que eu comecei a fazer aqui. Então você já tira essa linha de nível num primeiro momento quando você já começa a fazer o nivelamento só no terreno. Mas isso acaba sendo um nivelamento, digamos assim, mais superficial, certo? Então é difícil numa área grande você já deixar exatamente no nivelamento que você quer. Quando você começa a trabalhar com áreas menores, aí sim você chega nesse ponto. Como é aqui, por exemplo, eu estou fazendo o contrapiso por partes, certo? Então eu faço um bloco, faço outro e vou fazendo devagarzinho. Enfim, no final, termina. O mais importante do que ser rápido é ser contínuo. Mas, enfim, como proceder? Esticando essa linha, como, por exemplo, aqui. Aqui já tem o contrapiso feito. Tanto aqui quanto lá já tem. O que eu preciso saber? Em cima dessa linha representa nível, ou seja, perfeitamente plano, certo? Como aqui já tem um lugar que vai servir de referência para a altura do meu contrapiso, certo? Simplesmente eu meço aqui. Então aqui está dando 25. Da linha de nível para baixo, 25 é a altura máxima do meu concreto para ele estar no nível. Sabendo disso, então agora aqui eu coloquei essas travessas, que eu optei por fazer assim, mas você poderia simplesmente bater uma estaquinha aqui e bater ela até que de cima para baixo desce 25 centímetros, certo? Então dessa estaquinha pequenininha você esticaria uma linha até lá no outro canto, faria o mesmo procedimento, de cima para baixo medir 25 e esticar a linha. Com base nessa linha, fica fácil de você saber se você precisa remover um pouco de terra, se você precisa colocar um pouco de terra também. E determinar a espessura do seu concreto. Eu sei que aqui em cima é nível. Agora, a partir daí, eu determino que espessura eu quero para o meu concreto. Se eu quero 5 centímetros, eu vou medir daqui para baixo 5 centímetros. E vou remover a terra para obter esse padrão. Se por acaso em algum ponto tiver muito mais fundo, você pode colocar um pouco de terra. O problema não é na questão do concreto ficar mais grosso, o problema é no concreto ficar mais fino. Então às vezes se você não tem essa referência de nível, por exemplo, aqui que eu coloquei, aqui se eu colocasse já o concreto, aqui ficaria com mais ou menos uns 2 centímetros só de concreto, enquanto que aqui no meio que está mais fundo, ficaria com 5. Então essa é a questão. E trabalhando com pequenas áreas, você consegue ter uma referência melhor. Então uma vez que eu coloque uma régua aqui, por exemplo, isso também pode ser feito com uma linha. Mas aqui você percebe que aqui está bem raso e aqui está bem fundo. Então aqui eu preciso afundar um pouquinho mais, porque senão meu contrapiso vai ficar muito fino. E esse é o conceito que se utiliza. Sempre você mede de cima para baixo. A primeira referência que você tem é a de nível
E a segunda referência é a espessura do seu contrapiso, certo? Ou se você quiser simplesmente nivelar uma área para, se fosse uma área aberta, você fosse plantar grama, mas primeiro você quer que fique plano, seria o mesmo procedimento. Eu poderia sair com essa referência de nível aqui utilizando a mangueira e fazer isso em todo o meu terreno. Para saber se eu preciso fazer um nivelamento para, por exemplo, plantar grama. Quando vai plantar grama, geralmente o pessoal também nivela o terreno para deixar plano. Certo? Então seriam essas dicas. Acho que ficou bem claro de entender, certo? E como eu mencionei, com essa referência de nível, você faz em qualquer lugar. Se você quisesse acompanhar uma outra área de referência, que aqui eu já comecei, então eu estou acompanhando ali. Para mim aqui tem que ficar tudo plano. Beleza, seguiria aqui. Se fosse um outro lugar, se você quisesse nivelar, por exemplo, com a altura ali da casa. Se eu quisesse nivelar com aquilo ali, eu iria medir com base na minha linha de referência aqui, que tem uma marcaçãozinha aqui no canto também, quanto eu precisaria aqui. Vamos supor, estivesse dando uns 5 centímetros aqui, da linha de nível para baixo, 5 centímetros. Então, se eu quisesse fazer essa área aqui toda daquela altura ali, eu mediria aqui 5 e faria o mesmo procedimento. Nesse caso aqui, seria o correto fazer uma paredezinha, fazer o aterro e fazer um contrapiso, certo? Mas no meu caso aqui, de fato aqui, vai ser garagem, vai ser área externa, por assim dizer, área externa da casa. Então vai ficar assim mais baixo mesmo que o nível da casa, certo? E é isso aí. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?